A paz, irmãos, vocês estão bem? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para trazer uma palavra do nosso coração através do Espírito Santo para toda a igreja. Então, louvamos a Deus pela sua vida, que você esteja bem e que segurando na mão do Senhor para que Ele possa te sustentar. Nós vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por esse tempo que nós separamos para estar na tua presença, para ouvir a tua voz, o que o Senhor tem do seu coração para o nosso coração. Eu trago diante do Senhor toda a Ensejeque de Avaré, as pessoas, ó Pai, que estão doentes, aquelas que estão abatidas, com sofrimento, com perdas. Nós queremos trazer diante do Senhor, que o Senhor seja o seu consolo, o seu amparo, o seu sustento, o médico dos médicos. Damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos mantido em paz e em segurança. Te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos esses dias nós temos usado tanto essa palavra, que o sangue de Jesus é a cobertura para as nossas vidas. E eu queria estar lendo um pouquinho em Êxodo 12, na instituição da Páscoa, que fala sobre esse sangue e mostrar o que o Espírito Santo falou ao meu coração para transmitir para vocês. Que vocês estejam recebendo com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir essa voz do Senhor. Então convido você para abrir a palavra em Êxodo capítulo 12. Então aqui no capítulo 12 nós vamos ler alguns versos e nesse capítulo é a instituição da Páscoa. E várias coisas nos chamam a atenção nesse capítulo. A hora que Deus começa a falar com Moisés e Arão lá na terra do Egito. Ele diz: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, algo assim no meu coração é que quando Deus resolve instituir a Páscoa, a primeira coisa que Ele chama para compor a Páscoa é a família. E Ele fala que a família precisa do cordeiro. E nós já sabemos que esse cordeiro não é só um animal físico, mas apontava para o Senhor Jesus. Então, que toda família precisa de um cordeiro que é Jesus Cristo, para ser sustentada por Ele, amparada por Ele. Mas é a hora que nós vemos que Deus gosta que a família esteja reunida, Ele diz: prepare um cordeiro, e se a sua família for pequena, chame outra família, a mais próxima, alguém que esteja próximo de você, para que vocês possam comer juntos. Então, isso é maravilhoso, porque Deus pensa numa reunião. Talvez essas pessoas, sendo escravas no Egito, nunca pensaram em sentar para comer um cordeiro, em sentar para comer e conversar. E aqui ele está falando: chame alguém, chame mais uma pessoa. Então, isso nos mostra que Deus é um Deus de família. Então isso toca muito o meu coração. Nós sabemos que Páscoa é passar por cima, quando Deus passou por cima das casas dos egípcios e matou os primogênitos.
mas aqui ele preserva a família do povo de Israel. E você é chamado de povo de Deus, nós somos chamados de família bendita do Senhor. Então, o que nós precisamos nessa Páscoa é desse Cordeiro que quer ser assim a provisão da família, a provisão da sua casa. E quando ele dá esse decreto no verso 13, ele fala assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue é um sinal no reino espiritual. O reino espiritual reconhece o sangue do Cordeiro. Então, quando Deus chama a sua casa para ser coberta com o sangue do Cordeiro, é porque Ele tem uma provisão para a sua vida, uma libertação. E eu fiquei notando todo o capítulo que o sangue, como foi um decreto para derramar o sangue do Cordeiro, para pôr nas vergas da porta, mesmo no deserto, o povo obedeceu. E quantas vezes nós estamos passando por um deserto e é tão difícil obedecer, irmãos. Eu creio que você também tenha dificuldade, mas o povo obedeceu. Pode ser que muitos não creram, mas fizeram, e porque fizeram, tiveram a recompensa. Mas aquelas pessoas que obedeceram, foi algo novo, algo inovador, nunca tinha sido usado, algo que protegesse a família, algo que protegesse as casas. E no nome de Jesus, essa Páscoa também vai ser algo novo na sua casa, algo inovador, que vai trazer resultado. E quando nós obedecemos, os resultados são excelentes, mesmo não entendendo. Mas quando obedecemos, nós temos um resultado que vai trazer recompensa. Então, o sangue de Jesus naquela porta era um sinal de obediência. Que você possa tomar desse sangue, primeiro no seu coração, no seu entendimento, que o sangue de Jesus é a provisão para a sua casa e para a sua família. E depois, com esse entendimento, você possa ungir a sua casa, declarando que o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida. Outro sinal aqui que eu fui lendo nos versos, a hora que ele fala no versículo 12, ele diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, o sangue aqui, quando nós falamos de morte de criança, o nosso coração, ele fica apertado, porque poderia ser nosso filho e Deus nos deu livramento, né? Ele deu uma provisão. Então, além do sangue ser um sinal para nós de obediência, o sangue na porta também é um sinal de proteção. Aquele sangue ia impedir, né? Ele seria a nossa defesa. E quando a gente lê sobre decreto é algo irrevogável, só Deus pode revogar. E esse foi o decreto: eu vou passar no Egito. E quem estiver com esse sangue vai ter essa defesa, essa proteção. E todos os primogênitos naquela noite morreram. E o próximo que fala assim, do sinal de defesa, né? É que o Senhor guerreia nossas guerras. Eu gosto de ler o Salmo 124, quando ele diz assim, ó:
ele fala assim, bendito, 124 no verso 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, ele quebrou-se o laço e nós nos vimos livre. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, naquela noite, o Senhor quebrou esse laço de escravidão e o povo se viu livre. Tantas famílias são escravas de tantas coisas, de tanta praga, de tanto sofrimento, mas nessa Páscoa o Senhor está falando que o sangue dele, ele quer nos ver livre, ele quer livrar eu e você desse laço, ele nos quer ver livre. E naquela noite o povo foi livre lá no Egito. Então, o sinal do sangue nas portas é um sinal de livramento, é onde o Senhor guerreia a sua guerra. No verso a hora que ele fala que em todas as casas que tiver o sangue, estará livre. Eu também lembro daquele verso de Isaías 54, que nós declaramos tanto, que fala 54:17, toda arma forjada contra ti, né? Vamos ler e você também aproveita para marcar, que é um sinal de proteção. Eu gosto desse verso, ele diz assim, Isaías 54, verso 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Havia uma arma forjada para que todos fossem mortos, e ele fala, toda arma forjada, ela não vai prosperar. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenará. Essa é a nossa herança, a herança dos servos do Senhor. É o seu direito que do Senhor procede. Então, muitas vezes nós temos tanta acusação nesses últimos tempos, tantas acusações contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus, mas nós nos levantamos tomando essa palavra, que toda arma forjada no inferno contra a sua casa, contra a sua família, não prosperará, porque há um sangue que te livra, um sangue que é a sua defesa. Toda língua que se levantar contra ti não vai prosperar, porque você tem uma herança em Cristo. É uma herança que procede do Senhor, é um direito que Ele reservou para nós. E eu fico imaginando naquela noite, quando Moisés começou a falar que eles iriam para o deserto, que era para eles seguir, né? Aquele povo era para seguir Moisés no deserto. Então, quando aqueles homens e mulheres começaram a tomar do sangue do Cordeiro e passar nos umbrais da porta, era um sinal de fé. Quem segue um homem no deserto, dizendo que vai levar essa jornada vai ser boa, que eles vão caminhar 3 dias, que depois eles vão adorar o Senhor e que tem uma promessa. Então eu fico imaginando que cada um dos filhos dos hebreus naquela noite, Deus deu um batismo de fé, porque eles se levantaram. Eles não viram para onde eles iam. Eles não sabiam para onde eles iam, mas fé, como diz Hebreus no capítulo 11, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que creem. Então, aquele sinal na porta, a hora que ele estava falando assim, eu creio, para onde eu estou indo, é um lugar que eu não conheço, mas eu sei que é verdade. Então, quando você ungir a sua casa, ungir seu filho, isso que você está fazendo,
é um sinal de fé. É um sinal quando você olha no futuro, crendo o que Deus vai realizar na sua família. Não veja a sua família com esses olhos naturais de hoje, mas veja o que Deus vai fazer com a sua família. E uma das coisas mais lindas que Deus falou no meu coração, que esse sinal, a hora que eles estavam passando o sangue, era um sinal de esperança. Porque a hora que Moisés falava assim, olha, como diz no capítulo 13 aqui, ó, nós vamos sair e o Senhor vai adiante de nós. Durante o dia, Ele vai estar com a gente numa coluna de nuvem para nos guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhemos de dia e de noite. E Ele não vai se apartar de nenhum de nós. Da coluna vai estar sempre conosco, de dia e de noite. Parece, a hora que nós ouvimos isso, um conto. Sabe quem que vai dirigir? A nuvem. Então, está dando um sinal de esperança. E se a gente lê no capítulo 23, que é tão interessante a hora que ele fala aqui, ele diz assim, (23, 25). Eu acho maravilhoso isso, a gente tomar posse disso. Você vai servir o Senhor vosso Deus, sabe, lá onde nós estamos indo, Ele vai abençoar o nosso pão, a nossa água, nós não vamos ficar enfermos, não haverá mulher que aborte, não vai ter ninguém estéril. Não parece que é uma história? Nós vamos ser guiados pela nuvem, nós vamos de dia, nuvem, de noite uma coluna de fogo. A terra que nós vamos chegar lá é uma terra que mana leite e mel. É uma terra onde o Senhor vai abençoar a água. Ele vai abençoar o nosso pão, nós não vamos ficar doentes, ninguém vai ser estéril, o Senhor vai nos abençoar. Então, é um sinal de esperança. E eu queria muito falar com você. Nós estamos vivendo num tempo tão sem esperança. E eu quero declarar sobre a sua vida, para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Não é o deserto. Provavelmente hoje é um nível mais elevado de comunhão, onde Ele abençoa a nossa água, onde Ele abençoa o nosso pão, onde Ele tira a nossa enfermidade. Em especial nessa época, o Senhor é um Deus que fala que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, que tira a enfermidade. É Ele que nos direciona. Aonde você vai, há uma provisão farta é o lugar de mel, de pão, de mel. Então, eu encho o meu coração de esperança. Nós não estamos enganados. Essa palavra que está aqui, ela se cumpriu na vida do povo de Israel. E nós também somos da família de Deus. E isso também vai se cumprir na sua casa. E a última coisa que eu quero falar do sangue é que o sangue na porta, além de ser um sinal de fé, de provisão, de livramento, de obediência, de esperança, ele é um sinal profético, porque ele apontava para Jesus. Não era aquele cordeiro que ia derramar o sangue naquela noite para ser colocado nos umbrais da porta. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para nos perdoar, para nos resgatar da mão de Satanás. Então, esse Cordeiro, ele ressuscitou, ele é vivo, por isso nós estamos comemorando a Páscoa. Eu quero ler com vocês um versículo de Coríntios, para que a hora que diz que 1 Coríntios, no capítulo 5,
quando Paulo fala que Jesus é o nosso Cordeiro. Então, aleluias, que nós temos uma provisão da Páscoa, né? E 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim como os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Jesus era aquele Cordeiro Pascal. Jesus, aquele sinal do sangue era profético, apontando para Jesus como esse Cordeiro que viria para nos resgatar da mão de Satanás. Então, essa palavra de esperança que eu queria deixar para os nossos corações, para que a gente meditasse, para que a gente pudesse olhar para a nossa família. Não tem família perfeita, não tem ninguém correto, não tem pai perfeito, mãe perfeita. Deus não escolheu assim. Ele só nos chamou em família e Ele nos chamou para estar unidos num propósito de obediência, de fé, de esperança, de livramento, de provisão. E a sua família é um sinal profético que você pertence à família de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua família, louvo a Deus pela sua vida, pelo seu comprometimento com Jesus. E agora, nessa Páscoa, nós vamos cear juntos, nós estamos aqui em família, e eu quero passar a palavra para o pastor Vicente. A paz a todos vocês que estão conosco nesse culto. Eu gostaria de deixar uma palavra breve acerca da ceia do Senhor, da Páscoa, tá? E que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 15 até o versículo 20. São 5 versículos. Eu vou ler para vocês e depois nós vamos participar dessa ceia, nesse culto em celebração da Páscoa. E a palavra do Senhor diz assim: então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois eu vos afirmo que não a comerei novamente até que se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu a todos os discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. A ceia do Senhor é um local de referência dentro do cristianismo, porque a ceia, ela está ligada a um ato de aliança. Da mesma maneira que a Páscoa foi comemorada antes mesmo do cristianismo existir, porque o cristianismo veio depois da Páscoa. Lá atrás, lá no Velho Testamento, como a pastora acabou de ler no livro de Êxodo, ainda o povo judeu comemorava a Páscoa, e Jesus vem cumprindo esse ritual da Páscoa. Esse ritual que
é estabelecido a aliança do Senhor, é o ritual onde Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi imolado naquele dia, na Páscoa, da referência do Velho Testamento lá no livro de Êxodo. E o corpo dele, Jesus aqui na ceia, ele fala, eu desejei muito isso. Por quê? Porque Jesus sabia que estava chegando o dia dessa nova aliança, que foi estabelecida uma vez por todas. E daí em diante não se precisou mais imolar nenhuma ovelha, nenhum cordeiro, para que o sangue fosse aspergido, para que o sangue fosse colocado nos umbrais das portas. Jesus fez esse sinal definitivamente. Ele tomou o seu corpo e se deu a si mesmo naquela cruz, e naquela cruz foi vertido o sangue da nova e eterna aliança. E esse sangue ainda tem um significado muito forte. Esse sangue é o que traz a renovação da nossa fé, da nossa cultura, da nossa crença. Os melhores valores se encontram dentro daquilo que está no nosso coração. E Jesus fez tudo isso por mim e por você, porque nós não teríamos nenhuma chance de conseguir chegar até Ele. E esse sangue ainda continua sendo o mesmo. O sangue que faz não só a aliança, mas o sangue que traz a restauração, traz a cura, traz uma novidade de vida. E nós vamos participar junto dessa ceia, desse culto da Páscoa, esse culto onde Jesus, na sua última ceia, que antecedia a Páscoa, no dia seguinte seria comemorado o cerimonial da Páscoa. E Jesus antecede isso e junto com os seus discípulos ele toma dos elementos que compõem a ceia, que é o pão, o vinho, e esses são os elementos básicos. E ele se assentou com seus irmãos ali, com seus discípulos, e ali não tinha só os discípulos, certamente tinha uma grande multidão, um grande número de pessoas. As mulheres não são declaradas, mas as mulheres estavam lá, participando junto nessa ceia. E outros, como Lázaro, também estavam lá. Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado, estava ali com Jesus, participando da sua última ceia. E nós também, hoje, estamos participando junto com o nosso Senhor Jesus, aquele que estava no princípio e continua sendo o mesmo, aquele que conhece o nosso coração, as nossas fraquezas, as nossas intemperanças, os nossos desesperos. E eu quero lembrar nessa ceia todas as famílias que perderam pessoas queridas, pais, filhos, irmãos, aqueles que ainda se encontram enfermos dentro dos hospitais. E muitas vezes a esperança e o desespero, a esperança vai sendo sucumbida pelo desespero e muitas vezes os pensamentos negativos tomam conta dessas pessoas. Então é nesse momento que eu quero invocar o nome de Jesus, para que o sangue do Cordeiro possa não só reparar, mas ele possa cobrir cada um de nós de toda essa pandemia. E que o Senhor nos abençoe. Eu quero trazer a bênção, Pai, eu abençoo no teu nome agora os elementos que compõem a ceia. O pão, que é o teu corpo, que foi partido por cada um de nós. Trazemos esse vinho em relação ao seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E trazemos a uva plantada, Senhor, diante da tua presença, como uma semente de esperança e de fé, que se renova a cada manhã. Assim como o profeta declarou que a nossa esperança é renovada a cada manhã, como as águias, como
como a flor, como o orvalho que brota, trazendo paz no nosso coração. Assim é o teu Espírito. E nessa noite nós vamos participar junto com vocês. Você da sua casa, aí junto conosco, eu gostaria que você estivesse participando conosco, pegando do vinho, pegando do pão, tá? Para participar conosco. E eu queria chamar a pastora Leonora também para participar com a gente aqui conosco. Vem, pastora. A pastora vai participar conosco aqui. Então eu quero estar tomando essa uva com uma semente e declarando essa palavra do Senhor, que o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor com mão forte, Ele vai trazer livramento sobre a sua vida e sobre toda essa enfermidade. Declaramos em fé que essa palavra que o Senhor diz que é para contar para todos os outros filhos, que Deus agiu com poder no Egito, nós também iremos contar que Deus, diante dessa pandemia, Ele nos livrou com a mão forte e nos tirou dessa enfermidade, em nome de Jesus. Eu trago a sua vida, a Finha, a Gabi, a Melissa, as gêmeas, eu trago as vidas da Patrícia, da Silvana, do Pedro, das pessoas da nossa igreja que estão enfrentando essa enfermidade e daqueles que partiram. Eu lembro do Aritano, tantas vezes nós conversamos e ele falava, eu estou fazendo a My House, e hoje quando ele partiu, veio o meu coração, ele voltou para a My House celestial. Então, Pai, obrigado por essas vidas que marcaram as nossas vidas, mas nós cremos na Tua palavra que todos esses outros nossos irmãos vão estar de pé para dar um testemunho vivo que o Senhor com mão forte livrou a vida deles e a família deles, em nome de Jesus. Amém. Ele falou que Jesus disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu. E eu amo esse versículo de João. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nessa hora, Pai, nós queremos nos alimentar do Senhor, nos enchermos dessa palavra, do Teu poder, para poder ficar firme diante de todas essas situações. E agora vocês, homens que estão conosco nesse culto, eu gostaria que você estivesse abençoando a sua família. A bênção vem do Senhor que atinge as nossas vidas e nós abençoamos nossos filhos. Eu quero abençoar a vida da minha esposa Yara, dos meus filhos, do Lucas, do Enzo, da Roberta e da Fernanda, que eles tenham muita paz no coração. E da mesma maneira eu quero que você abençoe toda a sua família. Hoje, a pastora Leonora se encontra conosco, nós queremos abençoar a família dela, como um todo, desde os seus pais até a sua geração vindoura, que são os seus filhos, o seu marido, e que a paz do Senhor seja permanente ao renovarmos essa aliança.
E essa aliança é que traz a certeza que estamos guardados pelo Senhor. E o nosso coração fica em paz, porque não importa o que temos que passar, mas nós sabemos que estamos juntos com o Senhor. E quando estamos com o Senhor, o nosso coração se aquieta. Ele se enche de paz. E é o que precisamos na terra, paz. Nós não precisamos só de coisas materiais, nós precisamos de paz, tá? Então vamos tomar o cálice de vinho. Jesus ressuscitou e exaltado é o seu nome para sempre. Precioso sangue é esse sangue que o Senhor derramou por cada um de nós. Nós queremos nessa hora que Deus te abençoe, meu amado, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que livre de todo mal, que todo espírito de morte, de enfermidade que tem rondado a sua vida, ele seja desfeito, que você receba do Senhor a cura, uma provisão nova, algo novo. Amém. Como chegou algo novo para o povo que saiu do Egito, um sinal de esperança vai chegar sobre a sua vida. Aleluia, vai chegar um sinal de graça, de misericórdia, de glórias ao Senhor. Há um sinal de um novo tempo, um novo lugar, um lugar que emana leite e mel. Há uma provisão de direção. O Senhor irá à tua frente. O Senhor também será a sua retaguarda. E sobre a sua cabeça Ele estende a mão em nome de Jesus. Amém. Amém.